nós fomos todos juntos, a equipa da Boxe BT, não é? Na sexta-feira, de madrugada, cedo, e eu já tinha dores de cabeça e dores no pescoço há mais ou menos 15 dias. Realmente tinha sido numa situação, num treino no início do mês de junho, que eu tinha feito flexões em pino, não caí, foi um treino normal, doeu-me bastante o pescoço e eu achei que tinha sido uma contratura. Não era a vontade de ir para a prova, foi maior e eu acabei por não ir procurar um médico. E nesse dia, talvez com a viagem de avião, as dores que eu senti no pescoço e na cabeça tenham sido mais intensas. Nessa noite eu não conseguia adormecer, comecei realmente a estranhar, não conseguia adormecer com dores e estava bastante preocupada com o meu descanso para a prova no outro dia. E então levantei-me umas 2 vezes para colocar aqui uma pomada fresca no pescoço e foi numa dessas vezes que eu reparei que deixei de engolir a minha própria saliva, comecei a sentir o corpo dormente e longe de pensar que poderia acontecer o que aconteceu mais tarde, eu achei que realmente não estava bem. Nós estamos habituados a sentir bastante o nosso corpo e achei que realmente o meu corpo não estava bem, foi quando decidi pedir ajuda. Quando chega às 6 da manhã, recebemos uma ligação no hotel, eu e a Júlia, uma ligação da Diana com a voz assim muito trêmula e muito debilitada até, e ela falava que tinha sido assistida por um médico no hotel e esse médico tinha diagnosticado uma crise de ansiedade e ela tomou uma medicação para ansiedade e tal. E estava muito mole, muito debilitada e tal. Nessa altura eu lembro que pensei até que era uma brincadeira dela, não acreditava assim, né? Porque é uma coisa que nunca pensamos que vai acontecer. Com o passar das horas eu realmente deixei de me levantar, comecei aqui para o lado direito, comecei a vomitar bastante e pensando que eu estaria desidratada, o Marcelo e a Júlia levaram-me para o hospital. E foi num último exame, numa última ressonância, que foi detectada uma disseção na artéria vertebral direita, que é uma das principais artérias que conduz o sangue para o cérebro, e realmente aí tinha essa disseção, é um género de um corte, que o sangue, esses dias todos, desde que ele foi feito, possivelmente por esse trauma, o sangue ao passar vai ficando lá nessa disseção e acaba por não passar o suficiente para a cabeça e eu tive um AVC. Eu levar uma atleta para competir fora do país, tendo toda a responsabilidade em cima de mim, tendo a ligação que eu tenho com a Diana, né, que vai além até do treino, ter que deixar ela ali sozinha naquele quarto de um hospital público francês foi difícil. Bem, depois de ter estado 13 dias em França, tive primeiro nos cuidados intensivos, depois passei para a enfermaria. Quando aquele processo começou, as coisas começaram a correr bem, eu comecei a levantar-me, comecei a conseguir andar. O Marcelo, meu treinador, esteve sempre lá ao meu lado, passou a fazer alguns exercícios no corredor do hospital e mesmo no próprio quarto para eu começar a tentar ganhar algum equilíbrio. E comecei a trazer alguns exercícios, talvez até do início, do passado, e tentar colocar em prática aquilo, né? Porque o médico falou que assim que ela ficasse em pé, começava a nova etapa dela, uma reabilitação, a fisioterapia e tal. Passado uma semana ela saiu dos cuidados intensivos, passou para um quarto mais normal do hospital. Eu fiz uns desenhos até no chão e na parede e tal, para ela trabalhar coordenação e equilíbrio. E quando ela ficou a primeira vez em pé, eu fiquei até um pouco assustado e comovido, assim, né? Ela começou a responder rápido, o médico foi autorizando também, né? Lógico, nós avançarmos um pouquinho no treino. Começamos a andar pelos corredores do hospital, a subir e descer a escada do hospital e cada dia que passava eu sentia que ela melhorava uma vírgula. Entre 1 a 2 semanas depois de ter chegado a Portugal, eu fui internada no Centro de Reabilitação do Norte. Portanto, eu fiquei um mês no centro. Nós fazíamos terapias das 9 da manhã às 4h30 da tarde.
eu acho que o mais importante foi o ter conseguido manter-me psicologicamente forte, conseguir estar ali todos os dias, lidar com a doença todos os dias, com a minha, com a dos outros, e para isso foi essencial o apoio que eu tive da família, dos amigos. Tive grupos de amigos que não saíram de perto de mim, eu tinha um horário de visitas e as minhas amigas, os meus amigos tentavam se revezar e ir lá diariamente para me dar força, mas realmente eu tive uma pessoa desde aquele momento, desde aquele momento em que eu me senti mal, até hoje, que eu tive duas pessoas ao meu lado, que foi o meu treinador e a minha nutricionista, a mulher dele, o Marcelo e a Júlia, que têm estado sempre ao meu lado, e realmente acho que sem eles não tinha chegado aqui. E ela me ensinou que, por mais que seja difícil ou o nosso estado seja ruim, nossa cabeça tem que estar para cima, tem que olhar para frente e pensar para frente também. Eu fiz os últimos 2 exames à artéria e a artéria felizmente ficou desobstruída, ela está boa. Apesar de nós não conseguirmos medir o nível de fragilidade que a artéria pode possuir porque o corte é muito pequeno, podemos dizer que ela está boa, que está regenerada, que o sangue está a passar, e mesmo que eu tenha que manter a medicação, eu já tenho possibilidade de fazer um treino. Não posso fazer vários movimentos que ponham em risco eu ter outra disseção na artéria, mas eu consigo fazer um treino, consigo fazer muita coisa neste momento, mesmo fazendo um crossfit adaptado. É ele que me tem conseguido levar à minha recuperação. Se eu não fizesse crossfit, se eu não fosse do desporto, se eu não trabalhasse com competição, como trabalho também, não só no crossfit, mas na ginástica, que eu se calhar não tinha conseguido encarar as coisas como encarei sempre como uma, ok, então é um desafio, tudo bem, tive um AVC, pronto, ok, então o que é que eu tenho que fazer agora? Qual é o passo a seguir? Sempre com, não só com aquela vontade de voltar a ser o que era e voltar a fazer o que eu fazia, mas como também pensar que ok, é um treino, é um odd, depois tem outro odd, depois tem outro odd, depois tem outro odd, e é igual a um treino. Um treino também era assim, eu tinha um, o que é que vem a seguir faço outro, e a seguir faço outro, e basicamente este é um odd mais comprido, mais longo, eu não sei quanto tempo vai demorar, não sei sequer onde é que me vai levar, mas eu acredito nele, eu acredito no processo, eu acredito no treino.